Durante décadas, o G7 foi visto como o centro do poder econômico e político mundial. Suas decisões moldaram mercados, governos e o rumo da economia global. Mas esse cenário está mudando. Neste vídeo, vamos analisar os sinais claros da decadência do G7, os fatores que explicam a perda de influência das potências tradicionais e o que essa transformação revela sobre a nova ordem global que está surgindo. O G7 foi criado para reunir as economias mais poderosas do mundo e coordenar decisões capazes de influenciar o sistema global. Durante décadas, Estados Unidos, Japão, Alemanha, França, Reino Unido, Itália e Canadá concentraram riqueza, tecnologia e poder político. No entanto, essa hegemonia vem se enfraquecendo. A principal razão da decadência do G7 é a mudança no eixo do crescimento econômico. Países emergentes, especialmente China e Índia, passaram a crescer mais rápido, industrializar-se com eficiência e ampliar sua influência comercial e financeira. Hoje, uma parcela cada vez maior do PIB mundial está fora do G7. Outro fator central é o endividamento elevado. Vários países do grupo convivem com dívidas públicas históricas, déficits fiscais recorrentes e economias cada vez mais dependentes de estímulos monetários. Isso reduz a capacidade de investimento, inovação e liderança global. O G7 também sofre com estagnação demográfica, envelhecimento da população e perda de competitividade industrial. Muitas cadeias produtivas foram transferidas para países com menor custo, enfraquecendo a base produtiva interna dessas economias. No campo geopolítico, o grupo perdeu poder de coordenação. Sanções, decisões unilaterais e divergências internas mostram que o G7 já não consegue impor consenso nem ditar regras como antes. Paralelamente, blocos alternativos, como os BRICS, ganham espaço e influência. A decadência do G7 não significa colapso imediato, mas evidencia uma transição histórica. O mundo caminha para uma ordem mais multipolar, na qual o G7 deixa de ser o centro absoluto do poder econômico e político global. A decadência do G7 é resultado de um esgotamento estrutural do modelo que sustentou sua liderança por décadas. As economias do grupo cresceram sob um cenário pós-guerra favorável, com domínio industrial, financeiro e tecnológico. Esse contexto já não existe. O crescimento econômico do G7 é lento e, em muitos casos, artificial, sustentado por dívida, impressão de dinheiro e consumo financiado. Enquanto isso, países fora do grupo ampliam produção real, infraestrutura, comércio e influência estratégica. O centro do dinamismo econômico global migrou. Outro ponto crítico é a perda de credibilidade. Instituições financeiras, moedas e decisões políticas ligadas ao G7 passaram a ser vistas como instrumentos de interesse próprio, não mais como pilares de estabilidade global. Isso acelera movimentos de desdolarização, acordos bilaterais fora do sistema tradicional e o fortalecimento de alternativas ao FMI e ao Banco Mundial. Internamente, os países do G7 enfrentam polarização política, crises sociais, queda do poder de compra e desindustrialização. A promessa de prosperidade contínua já não se sustenta para grande parte da população, o que enfraquece a coesão interna e a capacidade de liderança externa. No cenário internacional, o G7 reage mais do que lidera. Em vez de antecipar transformações, tenta conter o avanço de novos atores com sanções, barreiras comerciais e pressão diplomática, estratégias que têm efeito limitado e, muitas vezes, aceleram a fragmentação da ordem global. A decadência do G7 não é apenas econômica, mas simbólica. O grupo já não representa o futuro, e sim um passado de domínio que está sendo gradualmente substituído por um mundo multipolar, mais competitivo e menos centralizado no Ocidente. A decadência do G7 também se manifesta na incapacidade do grupo de oferecer soluções reais para crises globais. Conflitos geopolíticos, crises energéticas, inflação persistente e instabilidade financeira expõem um padrão recorrente: respostas tardias, paliativas e focadas na preservação do próprio sistema, não na resolução das causas estruturais. O discurso de liderança global do G7 contrasta com a realidade de perda de influência prática. Países fora do grupo já não seguem automaticamente suas diretrizes, nem aceitam sua autoridade moral. A tentativa de impor regras universais sem representar a maioria do mundo gera resistência, desconfiança e afastamento diplomático. No campo econômico, a vantagem tecnológica do G7 está sendo rapidamente reduzida.
Embora ainda concentre grandes empresas e centros de inovação, a produção industrial, a capacidade manufatureira e até setores estratégicos, como semicondutores, energia e inteligência artificial, passam a ser disputados de forma mais equilibrada por outras potências. A política de sanções, amplamente utilizada pelo G7, tornou-se um sinal de fraqueza estratégica. Em vez de isolar adversários, essas medidas incentivam a criação de sistemas financeiros paralelos, novas rotas comerciais e moedas alternativas, diminuindo a eficácia do poder econômico tradicional do grupo. Além disso, o G7 enfrenta uma crise de legitimidade histórica. O mundo que o grupo tenta liderar já não é o mesmo que ele ajudou a moldar. Economias emergentes exigem maior participação nas decisões globais, enquanto o G7 resiste a ceder espaço, aprofundando o desequilíbrio entre poder real e representação institucional. A decadência do G7 não é um evento pontual, mas um processo contínuo. Trata-se da transição de um mundo unipolar e hierárquico para uma ordem fragmentada, competitiva e multipolar, onde o G7 deixa de ser árbitro e passa a ser apenas mais um ator relevante, mas não dominante. A decadência do G7 fica ainda mais evidente quando se observa a desconexão entre poder financeiro e poder real. O grupo ainda controla boa parte do sistema monetário global, mas essa força depende cada vez mais da confiança, e confiança é algo que vem se deteriorando. Moedas fortes, títulos públicos e bancos centrais do G7 só se mantêm centrais enquanto o resto do mundo aceitar esse arranjo. O problema é que esse consenso está se rompendo. Países começam a questionar por que devem financiar déficits crônicos do G7 comprando sua dívida, enquanto enfrentam restrições, sanções e assimetrias comerciais. Esse desequilíbrio acelera a busca por reservas alternativas, acordos em moedas locais e sistemas financeiros fora do eixo ocidental. Outro ponto crítico é a perda de liderança moral. O G7 frequentemente defende regras, democracia e livre mercado, mas age de forma seletiva quando seus próprios interesses são ameaçados. Essa incoerência corrói sua autoridade e enfraquece sua capacidade de mobilizar apoio internacional. Internamente, as economias do G7 mostram sinais claros de esgotamento social, aumento da desigualdade, crise habitacional, precarização do trabalho e queda da mobilidade social. O modelo que antes servia de exemplo agora enfrenta contestação dentro de suas próprias fronteiras. Do ponto de vista estratégico, o G7 parece preso a um passado de supremacia. Em vez de adaptar-se a um mundo multipolar, insiste em preservar privilégios históricos, o que gera fricções constantes e reduz sua relevância nas decisões globais de longo prazo. A decadência do G7, portanto, não é apenas a perda de poder econômico, mas a perda de centralidade. O grupo continua importante, mas já não é indispensável. E, em geopolítica, deixar de ser indispensável é o primeiro passo para deixar de liderar. A decadência do G7 também se revela na erosão de sua capacidade de definir agendas globais. Temas como crescimento, comércio, energia e segurança já não são moldados exclusivamente pelo grupo. Fóruns paralelos, acordos regionais e alianças fora do eixo tradicional passaram a disputar espaço e influência, diluindo o protagonismo que o G7 exerceu por décadas. O peso político do grupo não acompanha mais seu peso econômico relativo. Embora ainda concentre riqueza acumulada, o G7 representa uma fatia cada vez menor da população mundial e do crescimento futuro. Isso cria um descompasso entre quem decide e quem sustenta a expansão econômica global. A resposta do G7 a esse declínio tem sido defensiva. Em vez de promover reformas profundas nas instituições internacionais, o grupo tende a reforçar estruturas existentes, mesmo quando elas já não refletem a realidade do mundo atual. Essa resistência à mudança acelera a perda de relevância. No campo energético, a dependência de cadeias externas e a transição mal coordenada para novas matrizes expuseram vulnerabilidades estratégicas. Crises recentes mostraram que o G7 já não controla plenamente os fluxos de energia nem os preços globais, reduzindo sua margem de manobra econômica e diplomática. A decadência do G7 também é cultural e simbólica. O imaginário de progresso, estabilidade e liderança associado ao grupo perdeu força. Para muitos países, o futuro está ligado a novos centros de poder, não às antigas potências industriais do pós-guerra. Esse processo não indica o desaparecimento do G7, mas sua transformação em um ator entre vários. O mundo deixa de orbitar um único núcleo de poder e passa a se organizar em múltiplos centros, mais autônomos, competitivos e menos subordinados à lógica que o G7 representou por tanto tempo.
A decadência do G7 não marca o fim dessas potências, mas o fim de uma era em que um pequeno grupo decidia os rumos do mundo. O poder está se redistribuindo, novas forças emergem e a ordem global passa por uma transformação profunda. Entender esse processo é essencial para compreender o futuro da economia, da política e das relações internacionais. Se esse conteúdo te ajudou a entender melhor as mudanças no poder global, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Comente o que você pensa sobre a decadência do G7 e compartilhe esse vídeo com quem também gosta de analisar economia e geopolítica. Isso fortalece o canal e mantém o debate vivo. Obrigado por assistir, e até a próxima.